Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia a todos os amigos que estão em sintonia conosco aqui pelas ondas da web. Com que prazer estamos aqui para mais um programa Fernando Sérgio, né? Trazendo informação, trazendo participação, trazendo também opinião. Você deve ter notado que desde ontem, né, a gente está colocando sempre alguns dos temas que a gente vai abordar ao longo do nosso programa, né? Quero mandar um abraço para a Mariluz, que nesse momento está vendo a gente lá em Cuiabá. Quero mandar um abraço para o João Pedro, também de Madureira, para Leone da Silva, ele mora na Barra da Tijuca. Enfim, os amigos que estão aí em sintonia conosco, né? E o programa do dia de hoje vai falar uma coisa muito curiosa a partir de uma propaganda que está se dando aí nas principais emissoras de TV, a partir de uma certa plural. Eu não sei, alô Ricardo Dacre, alô Alexandre Xavier assistindo a gente também. Eu não sei se é partido político, se é uma organização, o que é, mas a propaganda em si, ela é muito interessante, porque ela fala dos impostos que nós todos pagamos, que são realmente muito altos, que complicam muito a vida do brasileiro. Você deve se recordar do impostômetro que tem lá em São Paulo e que dá que 6 meses do ano, ou quase 7, a gente usa para pagar imposto. Quer dizer, a gente recebe o dinheiro e transfere para o governo. E o que pior, o governo não volta para a gente em matéria de serviço. Então, de repente, há pessoas que querem acreditar a incompetência única e exclusivamente aos governos atuais, à escolha atual. Alô, Regina de Lyon, alô, Alexandre Xavier. Pois é. Então o cara pensa assim, não, a culpa é do governo municipal, a culpa é do governo estadual, a culpa é do governo federal, e não raro, na maioria das vezes, só pensa neste momento que nós estamos vivendo, e de uma maneira meio que romântica, acha que no passado foi maravilhoso. Acontece que a soma das nossas, digamos assim, cruzes, por assim dizer, aquelas que a gente leva no lombo, por assim dizer, é o somatório de maus governos. Quer dizer, não é que o de hoje não tenha responsabilidade, claro que tem, né? Ou por outra, é irresponsável muitas das vezes, mas é o somatório de tudo isso que tem sido feito no Brasil que nos deixa meio que estarrecidos, né? Essa é que é a verdade. Eu confesso a vocês que a questão de uns 2, 3 anos atrás, então o que eu vou contar para vocês é uma referência de 2 ou 3 anos atrás. Pode ser que tenha mudado, mas eu não acredito. Alô, Carlos Gomes, um abraço para você também. Olha, há 2 anos, mais ou menos, acho que não chega a 3 anos, eu fui visitar pela primeira vez a cidade de Lima, no Peru, onde agora vai ter essa cumbre, né, como se diz, essa reunião dos países americanos, que até o Trump resolveu não participar dela em função da crise na Síria, né, e mandou o vice-presidente. Muito bem, então era uma curiosidade que eu tinha. Eu me lembro que eu tenho um amigo que é filho de Uruguai, eu já tinha estado no Uruguai, e esse meu amigo falou, não, lá em Lima, o que na verdade você vai encontrar lá é o bairro de Miraflores. O resto não é a mesma coisa e tal. E com essa imagem meio que positiva, meio que negativa, não é? O que acontece? O Carlos Gomes dizendo, bom dia, amigo Fernando, vamos comemorar mais uma vitória do Marrento. O Marrento, na verdade, é o Cristiano Ronaldo,
internauta, né? Gostei da foto sua em Lisboa, forte abraço, valeu Carlos Gomes, abraço para ti também. O Oscar Berro, né? Bom dia querido, bom dia Oscar, um abraço grande para você. Mas eu dizia, então resolvi dar uma chegada a Lima para conhecer o Peru e com uma ideia de que de repente é um país economicamente aquém do Brasil, até territorialmente e até nas suas produções, embora sejam boas produções, mas na verdade o Brasil tem mais volume de população, tem, claro, um volume muito maior de geografia, de terras produtivas, férteis, né, do que o Peru. A primeira coisa que me impressionou muito é quando a gente... Pô, Samira, está chegando aí o Reinaldo, dá para você abrir para mim? Então, o que acontece? A primeira coisa que te impressiona, se você nunca foi a Lima, a primeira coisa que te impressiona é que no voo, quando você olha lá para baixo, você vê montanhas, montanhas, montanhas e muitas regiões áridas. Muitas regiões que você não vê, às vezes passa uma hora de avião e você não vê uma casinha, né? Mas aí ao chegar a Lima, o que acontece? O que me impressionou a minha ida ao Peru é exatamente a posição geográfica da cidade de Lima, que ela fica como se fosse em cima de barrancos que se chamam falésias, não é? Então ela fica muito alta, lá embaixo 60, 70, 120 metros, lá embaixo está o mar. Então tem aquela, como se fosse realmente um barranco, por assim dizer, né? E sobre aquele barranco mais sólido está a cidade de Lima. E aí, por que Fernando que está fazendo toda essa história para comparar com o Brasil? Pois bem, então nós fomos para onde disseram que era muito legal, né? A Icleia Cardoso de Queiroz está mandando um bom dia para o Todinho, daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Então nós fomos para Miraflores. E Miraflores é um bairro que eu compararia talvez com o quê? Com Copacabana, ou com Leblon, ou mesmo com o Flamengo. É um bairro grande, muito bonito, e o que nos chamou a atenção é a condição de pavimentação daquele bairro. É fantástico, parece que você está na Europa. Você não vê um buraco, você vê todas as calçadas, além de serem calçadas muito iguais umas com as outras, elas se utilizam daquele cimento que fica parecendo papel couché. Não sei se eu estou me explicando. É aquela coisa brilhosa, né? Bonita, não é? E, sobretudo, um bairro que tem banners, que são esses bandeirões, nos postes dizendo Ciudad Segura, quer dizer, cidade segura, onde o índice de criminalidade quase que não existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, se é possível isso no Peru, ainda que seja num bairro um pouco mais elitizado, mas ali a gente conheceu 3 bairros, conhecemos o bairro das Finanças, que também é um bom bairro, e conhecemos também o Barranco, propriamente dito, que apesar do nome, na verdade como é que se diz assim, o bairro da boemia. Até tem uma coisa curiosa, que você, se estiver em casal ou mesmo sozinho, você tem que atravessar uma ponte sem respirar, né? Você inspira, prende, atravessa e, chegando do outro lado, segundo os nativos, você então faça um pedido, que esse pedido acontecerá. Então, são curiosidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: num país economicamente inferior ao nosso, né? Num país populacionalmente também inferior ao nosso, você tem um bairro seguro e você tem um bairro onde as calçadas, olha gente, nós andamos por aquilo tudo, porque eu confesso a você, tanto eu quanto a Samira, minha mulher, nós somos andarilhos. Eu tenho o hábito de andar 5, 6 quilômetros por dia e não me canso de andar. E sou muito grato a isso, porque isso dá saúde física na medida das nossas possibilidades e de nossas idades. Então nós andamos aquilo tudo e você não vê um buraco, você não vê um recapeamento de asfalto. Eu não estou exagerando, quem esteve por lá sabe o que eu estou dizendo. Há quem atribua que seja por causa dos cassinos internacionais que lá existem. É possível que o cassino ajude na segurança, né? E ao mesmo tempo ajude no desenvolvimento da cidade.
aqui no Brasil. Olha, o Bruno Souza Ganimi, né? Meu querido cardiologista, amigo querido, continue caminhando, faz bem para o coração. É verdade, Ganimi, é verdade. Um abraço para você, Bruno Ganimi, que tem o seu consultório aqui na Praça Sans Penha, 55.806. É um dos grandes cardiologistas do Rio de Janeiro. Abraço para você, para o senhor, seu pai, para a sua família bonita. Mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, então se é possível num país que tem mais dificuldades que o nosso, né? Meu Deus do céu, então por que no Brasil, a gente pagando os impostos que todos nós pagamos, isso não se torna possível? Pelos maus governos, evidentemente, pela incompetência, pela falta de responsabilidade. Quer dizer, a gente tem bolsões de desenvolvimento, né? E o primeiro deles, com certeza, foi e é São Paulo. Né? Eu me lembro, garoto, ainda na barra da saia da minha mãe, e ouvia meu pai dizer que São Paulo era uma locomotiva puxando 21 vagões vazios. Isso naquela época. Hoje os vagões não estão vazios. Hoje você tem em cada estado produções que são importantes também. Mas, no entanto, a evolução humana não acompanha. Quer dizer, é um negócio absurdo. Uma cidade, uma mega cidade como o Rio de Janeiro, você encontra lugares lindos, como é o caso da Zona Sul, mas não encontra a mesma proporção na medida que você caminha para a Zona Norte, na medida que você caminha até mesmo para a Zona Oeste. E Zona Oeste, então, tem edifícios maravilhosos. Recentemente eu fui no Recreio dos Bandeirantes e fiquei impressionado, né? Porque é 8 ou 80. Ou você encontra bolsões de riqueza, principalmente aqueles que já têm dinheiro, ou você encontra bolsões de pobreza que você duvida que isso aconteça numa cidade como o Rio de Janeiro. Por outro lado, é um negócio curioso, porque quando, por exemplo, quando você vai a Porto Alegre de avião, ao aproximar, é natural que você olhe, para quem gosta, e eu particularmente gosto, é natural que você olhe pela janela. Quando você olha pela janela, você fica impressionado no cinturão de Porto Alegre, ou seja, ao derredor de Porto Alegre, ao redor, fica melhor dizendo assim, você encontra bolsões de pobreza, ou seja, favelas que elegantemente se chamam comunidades, muito inferiores até em aparência do que essas do Rio de Janeiro. Porque as do Rio de Janeiro, antigamente, na maioria das vezes, os barracos eram feitos de compensado. E hoje, na verdade, são pelo menos de alvenaria. Mas, de qualquer maneira, você encontra isso nessa situação. Então, alguns amigos que eu conheço atribuem isso, por exemplo, a Brasília. Porque dizem, e eu de uma certa forma concordo, que Brasília é uma ilha da fantasia. Né? Claro, eu entendo perfeitamente a proposição do ex-presidente Juscelino Kubitschek quando ele quis avançar o Brasil para o interior para poder, evidentemente, dominar, por assim dizer, governamentalmente as nossas terras todas. Mas em contrapartida, alô Ramon Maria Cabadeiro Ferreira, um abraço. Ramon é de Punta del Este, que também é maravilhosa, é muito bonita. O Uruguai, Montevidéu também é algo que vale a pena ser visitado. Mas voltando à história do Peru. Então, quando você percebe isso, num país que tem mais dificuldades, imagino, que o nosso, até porque não tem tanta terra fértil assim, você vê que é possível. Que em algum momento aquele governo fez e permanece fazendo alguma coisa que traz benefício aos turistas. Os turistas, por sua vez, devolvem em forma de dinheiro, né? Porque você vai pagando, e mais do que isso, esse dinheiro é devolvido à população. Então, me chamou a atenção nessa propaganda aí do plural, ou da plural, sei lá o que é isso, pode ser que você saiba, por favor, me informa. Mas é o fato de que, por exemplo, a gasolina, que é caríssima, a gasolina, quando você paga a gasolina, metade praticamente do litro vai para o governo. Metade do preço que você paga vai para o governo. E a pergunta que eu tenho a fazer para você é o seguinte: o governo devolve? Essa é que é a pergunta. Quando você vê a vergonha que é feita, o governador Pezão inaugurou recentemente com o secretário de Saúde, foi uma pantomima.
inaugurou um hospital aí com uma aparelhagem pretensamente moderna, não é nem tomografia, como é que se diz mesmo? Ultrassonografia, né? Uma coisa assim parecida. E hoje você sabe que a máquina não estava pronta. Quer dizer, o político vai lá, posa sorrindo, né? Estamos nas vésperas de eleições, não se esqueçam disso, né? E bonito, fotografa o aparelho é bonito, aquele buraco enorme, aquela coisa horrorosa, é muito útil, mas é muito ruim, né? Quando você entra num treco daquele, parece que vão te fuzilar, uma coisa assim, mas faz parte da vida, é necessário, é muito necessário, né? Agora é aquela história. Aí ficou-se sabendo que após a inauguração, o fabricante informou que faltavam algumas peças, ou seja, ainda não está pronto. Aí vem a Secretaria de Saúde e informa que vai estar pronto daqui a 15 dias. E a pergunta que não quer calar, então por que inaugurou? Por que inaugurou? A Miriam Grandinetti está assistindo a gente, obrigado, prima, abraço para você. Christian Dadásio, abraço. Marcelo Gomes, muito obrigado pela audiência. Então a gente fica escandalizado, a gente fica triste, a gente fica, na verdade, a gente tem que lutar para ter autoestima, porque a tendência é empurrar para baixo. O Christian Dadásio, bom dia, Fernando, para você também, bom dia. Então é aquela história, tudo que você paga, remédio que você paga, é um percentual, muitas das vezes, de quase 50%. Agora, esse percentual é muito parecido com países como a Noruega. Só que a Noruega, você estuda de graça, até a pós-graduação. Você só paga se você quiser. Por outro lado, então, é aquela história, a saúde, ela é gratuita por conta do governo. Quer dizer, então você paga alto sim, mas você tem o retorno, né? A nível, inclusive, é um repto que eu coloco aqui, até os nossos economistas, porque pipoca, será que não é possível ter gente competente que vá fazer desenvolver este país e não ficar nessa dificuldade que a gente encontra por aí? Nas minhas andanças aqui pelo Rio de Janeiro, e principalmente agora, diante da crise, você esbarra com moradores de rua, muitas das vezes pedindo um qualquer, e você, na verdade, vai fazer o quê, meu Deus do céu? Você pode dar para um, mas não pode dar para todos. Então é aquela velha história que se pergunta, por que nós estamos dessa maneira? Aí vem o direitista e vai dizer porque nós não somos mais a Revolução de 64. Aí vem o esquerdista e vai dizer, não, foi porque o PT saiu do poder. Quer dizer, meu Deus do céu, na verdade, a gente está vivendo um país com um somatório enorme de incompetências. E essas incompetências estão todas de gravata e todas muito bem situadas. Recentemente apareceu na internet, né, nós sabemos, o primeiro-ministro da Suécia andando no metrô normalmente, quer dizer, andando de metrô, né, como a gente pode falar, como qualquer outra pessoa lendo jornal. Aqui não, aqui o cidadão tem carro, muitos deles carros blindados, aqui tem seguranças, aqui tem ajuda a paletó, tem ajuda a aluguel. E, lamentavelmente, a gente fala isso desde que eu estou na imprensa. Adriana Varela, bom dia, disse que o Hospital de Bom Sucesso não tem médicos. Pois é. O Felipe Ferraz está assistindo, a Adriana Ramos de Araújo está assistindo. Então está na hora do nosso povo dar uma sacudida, sabe? Não se deixar levar, porque aquele cara da direita é a solução. Não é. O da esquerda é a solução. Não é. Nós é que somos a solução. Nós é que temos que tomar vergonha na cara e tirar esse povo do poder. E qual é a maneira que a gente pode fazer? Tirar esses ladrões do poder. A única maneira é através do voto. Não tem outra. Não tem outra. O importante é perceber que nós estamos sendo explorados ao máximo e, na verdade, a gente, na realidade, fica, digamos assim, ao Deus dará. Você tem que pedir proteção aos céus, proteção a quem quer que seja, para que você não sofra um acidente nas ruas, para que você não seja vítima de bala perdida, para que você não seja vítima de bala endereçada.
Porque se for parar, se morrer, morreu. Mas se for parar num hospital desses, meu Deus do céu, nós temos ali sim profissionais altamente preparados, eu não tenho dúvida nenhuma disso não. Ainda ontem quem disse isso aqui foi o meu querido amigo e grande profissional, William Laranja, que é sanitarista, tem mais 36 anos de trabalho hospitalar. Nós temos grandes profissionais, nós temos grandes médicos, mas trabalhando com salários irrisórios. O Marcelo Gomes dizendo: a solução é o voto, com certeza. O problema é a confiabilidade das urnas também. Quer dizer, então é aquela velha história, sabe? Não se deixe levar pela palavra fácil, nem a minha. Veja se tem coerência naquilo que eu estou falando, não é? Você vê pessoas que se acham, né, a partir de 2 ou 3 ou 4 diplomas que possam possuir, né, quando na verdade isso é uma questão de oportunidade. Que bom, aplausos gerais, mas haja vista que o importante é a intenção do cidadão. Alô lá para Santa Catarina, para o Otávio de Mello, meu querido amigo lá de Florianópolis. Abraço grande, Otávio. Um abraço para sua mãezinha também. Fico feliz de sabê-lo por aqui. Então eu tinha que comunicar isso para vocês, eu tinha que aproveitar o dia de hoje para falar sobre isso, porque realmente é qualquer coisa de absurdo. Quando você observa que na gasolina, é um exemplo disso, né? Aqui no Rio de Janeiro você paga 36% de IPI, ao passo que em São Paulo são 25%. Então o pessoal que viaja, ontem deu até na televisão, vocês devem ter acompanhado, o pessoal que viaja do Rio para São Paulo deixa de botar gasolina no posto, né, no posto de gasolina, o último da fronteira, para botar em São Paulo, que vai pagar muito mais barato. Agora, esse governo que cobra 36% de IPI, o que faz com o IPI? Aí no meio de tudo isso, aí não sei o que, turma não sei do que, do TJ não sei da onde, pega, faz com que o seu Cabral deixe Curitiba e vai voltar para o Rio de Janeiro. Ah, mas ele não foi transferido para lá para proteger o juiz de qualquer atentado, pelo menos no momento que ele deu a entender que sabia da vida profissional da família do juiz em questão. Aí de repente muda-se de atitude, por quê? Porque ninguém tem certeza de nada. E é aquela velha história, a gente tem que tomar o nosso destino nas mãos, porque daqui a pouco nós não vamos ter futuro. Essa é que é a verdade, esse é que é o apelo. Denise Guzmán Silva, um abraço para você. Não é mesmo? Quando você percebe isso, percebe esta realidade, quer dizer, percebe que há algum tempo atrás, eu queria que você refletisse, eu não tenho uma postura exatamente política, ou seja, do ponto de vista de esquerda, direita ou centro. Eu até me classificaria como centro-esquerda. Por que eu digo isso? O que seria para mim centro-esquerda? É, na verdade, o cidadão que é democrata, que é liberal, mas que tem uma preocupação social. E essa preocupação social não é a demagogia populista da esquerda radical, não é isso. Também não é a indiferença da direita radical. Não é? Aquele papo furado que uma vez eu ouvi de um desses advogados aí, que tem propriedades e mais propriedades, e disse assim: não, eu me fiz por mim mesmo. Ora, não leva a mal, mas é um debilóide, porque ninguém se faz por si mesmo. Todos nós precisamos do outro, todos nós. Se eu observar a minha carreira teve um monte de gente que me ajudou, e se eu cheguei a ser alguma coisa, é você que vai dizer. Eu cheguei através da ajuda de todo mundo. Se eu fosse mais além, também seria através da ajuda. De nada adianta você ser o Neymar, o grande jogador de futebol brasileiro hoje, se você não tivesse a ajuda, ainda que interessada. Porque essas pessoas que ajudaram são pessoas que naturalmente tiveram interesse. E uns vão se somando aos outros. Então é aquela história aí, uma vez esse cara de perfil de direita, que se acha ungido pelos céus, né, que se acha melhor porque ele pertence a uma determinada religião muito discutível, por sinal, né? Então diz assim: não, porque eu não dou esmolas na rua, eu cheguei onde cheguei.
Quer dizer, meu Deus do céu, que bom se você chegou, maravilhoso, mas falta o fundamental, que é a humildade. A humildade para perceber de que nós somos pouquinhos, gente. Por mais que a gente pense que a gente é alto, tudo é uma questão de tempo. Ontem eu estava vendo o Bial, pela primeira vez eu vi o programa do Bial, que é um jornalista de grande categoria, é Pedro Bial, não é isso? É um jornalista de grande categoria. Sueli Loureiro, um abraço para você. Perdi o sono, né? Daquelas noites que você, por qualquer motivo, não dorme legal. Então fui ver televisão, estava vendo o programa lá e pensando cá com os meus botões, né? Pensando assim, poxa, que legal que alguém chega com aquele talento, com aquela competência para entrevistar, mas foi inevitável eu pensar que algum tempo atrás era o Jô Soares. Passou o tempo do Jô, não importa. É um homem extraordinário, fantástico, no meu entendimento, para meu gosto, eu de coração preferia o Jô, né? Porque inclusive tem o envolvimento do humor, o Bial já é um pouco mais direto, um pouco mais jornalístico, mas não importa também, é um grande profissional, aí é questão de preferência. Tem gente que prefere a mim, tem gente que prefere o Gelson Cunha, que prefere o Harundinho, e a vida é assim. Não é? Armando Tigrão, abração para você, querido. Pois é, e o Oscar Berro, feita a lei, feita a trapaça, país difícil, a lei de Gerson é a lei que prevalece, pobre país. Pois é, meu amigo, pois é. E a gente tem que unir as nossas forças para mudar essa situação. Não é? Eu não estou falando por mim, que já vou em avançada idade, e naturalmente eu tenho hoje muito mais passado do que futuro. Eu estou falando para você, jovem, para você que é mãe, para você que é pai e que tem aí o futuro no seu filho, para você que tem netos. Onde é que nós estamos? Ainda ontem, à noite, uma pessoa do meu conhecimento, que eu vou preservar o nome, saía do seu emprego no Rio Comprido, uma mocinha jovem, bonitinha, simpática, pequenininha, saía com uma outra amiga e de repente foi rendida por um marginal, senta aí, isso não deve ter havido nem boletim de ocorrência, mas eu sei que foi verdade. Senta aí, fizeram com que as moças de família, de classe média, sentassem no meio-fio, não que não pudessem, porque infelizmente seria uma indignidade para qualquer tipo de gente, inclusive para o mais pobre, para o mais miserável. E por sorte, quer dizer, foram roubadas, e o cara ameaçava de matar, e o cara dizia assim, olha, eu já matei um hoje, para mim não custa nada matar mais um. E se deem por realizadas, por sorte, de estarem aqui. Hoje ainda tudo bem, só levaram os tais celulares. Onde é que nós vamos parar? Ah, mas tem a intervenção? É verdade, tem. Eu imagino a dificuldade que estão encontrando e a gente está cobrando só competência por parte desse ou daquele general e a gente não percebe, ou já estamos a perceber, pelo menos eu percebo, que eles pegaram, como se diz, uma dificuldade muito grande, porque deixaram chegar do jeito que chegou. Então não adianta ficar atribuindo, isso aí é porque o Leonel Brizola, isso é uma idiotice. Isso aí é porque o Lula, pode até ter havido correspondência, porque ninguém é perfeito. Não, porque na época da Revolução de 64, se fosse bom, eles permaneciam no poder. Nós tivemos aí 30 anos desse trabalho desse povo, que infelizmente acabou entregando para outros, e agora a culpa é do civil. Peraí, está tudo errado. As prioridades nesse país estão erradas. Não estou dizendo que não teve acerto, pode ter tido e deve ter tido. Em qualquer governo, meu Deus do céu, alguém tem que acertar alguma coisa. Agora tem que haver continuidade. Independentemente de ter corpo partidário ou não, de você ser político ou não, vou lembrar o caso do Leonel Brizola, que eu acabei de falar agora. O homem fez CIEPs para tudo quanto é lado. Esses CIEPs são escolas que eram feitas de pré-moldados e, na verdade, abrigavam muitas crianças, e essas crianças, o planejamento era o estudo integral de manhã, de tarde, e só saía à noite de banho tomado, e tinha em cada CIEP um casal social, os pais sociais. E, no entanto, isso foi feito
durou os 2 governos desse governador, e de lá para cá não se fez nada. De lá para cá arrebentaram os CIEPs, que todos eram parecidos, iguais, e que estavam, aí os adversários diziam assim, ah não, porque está na beira da estrada. É claro que vai ter que estar na beira da estrada, para que todos vejam. Ah, mas é eleitoral? Mas o que não é eleitoral nesse país? Agora, vá visitar um CIEP, qualquer um desses, que foi feito naquela época, nos anos 80. Vai ver o estado que está. Vai ver a falta de manutenção. Por quê? Porque aí o bonitinho que saiu da prefeitura agora, o último que está passeando lá em Nova York, aí fez para eleger o coleguinha dele, fez quatro escolas que você passa e fica impressionado. Ali na linha vermelha dá para ver na maré, né? As escolas, e o bonitinho, que foi candidato que não foi eleito, dizia o seguinte, não, nós vamos fazer 500 dessas. Com que dinheiro, cara pálida? Não é? Tá achando? Olha para mim, você pode achar que eu sou limitado, e devo ser mesmo. Você pode achar que eu não tenho, digamos assim, não sou o mais brilhante dos comunicadores, tem todo o direito de achar isso, mas otário eu não sou. Quer dizer, então na hora da eleição, aí aquilo ali, você vê, o prédio é lindo, mas o prédio não adianta nada. O Hospital do Bom Sucesso meteram não sei quantos milhões de reais no Hospital de Bom Sucesso, e não tem médico, não está funcionando, não tem dinheiro para contratar. Então por que meteram os milhões lá se não ia funcionar? Uau! É de indignar. Marcelo Gomes está dizendo, até o seu cãozinho que ele latiu aqui está indignado. Adriana Varela virou elefante branco CIEPS. Verdade. Ainda briga gente estudando, mas aí não é mais o tempo integral, já não existe mais os pais sociais. Não é? Então é aquela velha história, quer dizer, não adianta um país que só prioriza a elite. E agora a elite, lamentavelmente, está perdendo a vida nos assaltos do centro da cidade. Aí quando você fala que você é democrata social, quando você fala, o Oscar está me elogiando, obrigado, se você é limitado, eles são o quê? Pois é, né, Oscar? Você que lutou tanto, o doutor Oscar Berro foi digamos assim, diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Eu me lembro que foi um pedido meu, uma vez nós estávamos gravando um debate e havia um buraco ali perto do Hospital do Andaraí, um buraco na calçada. Imediatamente ele pegou o telefone e disse, olha, chamou o diretor do Hospital do Andaraí e disse, olha, vamos providenciar, e foi tapado. Agora, essas pessoas que têm mérito, que lutam pelo social, independentemente de coloração política, estão alijadas do poder. E esses outros demagogos que fazem carreira, que só querem meter dinheiro no bolso, esses estão aí. E é por isso que hoje, especificamente hoje, eu estava marcado com meu amigo Reinaldo Veloso, deve ter havido um imprevisto. Eu queria muito, não só passar o diploma que ele vai receber numa ocasião, o doutor Reinaldo Veloso, que é da OAB e tal, ele vai receber numa outra oportunidade, e é o diploma de mérito da nossa modesta produtora. Então, voltando ao assunto, Walter Silveira, Anicácio Lopes, Adriane Nascimento, que está assistindo a gente, nós temos que fazer, nós povo temos que fazer alguma coisa. Não vamos nos deixar levar, porque existem aqueles caras com as togas de preto. Vamos respeitar, mas vamos questionar. Vamos questionar. Vamos... Por quê, meu Deus do céu? Não é? É aquela história. Está tudo bem, mas eu me lembro que recentemente houve um raciocínio muito lógico, dizendo, por exemplo, que os militares, eles possuem discernimento, eles possuem inteligência, possuem, enfim, uma carreira, e é verdade. Então, eu estabeleci duas medidas, né? De um lado, você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Militar. O Colégio Militar, você pode entrar em tenra idade, não é? E a partir da utilização dele, você vai seguir uma carreira militar, que é uma carreira bonita, né? E você vai até Agulhas Negras, depois você sai
subtenente, se não me falha a memória, e desenvolve uma carreira militar. Você não vai ficar rico, mas você tem a tua vida planejada. Quando você tem a vida planejada, você tem a tranquilidade necessária para administrar a sua vida. É isso que eu quero dizer. Aí de um lado, aqui na Tijuca, você tem o Colégio Militar, com tudo isso que eu falei, e é um elogio aos militares. E eu não posso dizer o mesmo para o governo que mantém esse status quo, porque a gente sabe que é importante dar estabilidade ao militar, porque o militar é o dono das armas, e as armas são aquelas que podem manter um governo ou podem depor o governo. Ao passo que do outro lado você tem o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é igualmente exemplar a nível de estudo, nós sabemos. E entra-se por concurso, ou sei lá de que maneira, mas é difícil de entrar. Mas está lá o Colégio Pedro II. No entanto, quem estuda no Pedro II não tem uma carreira planejada. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Do outro lado, você tem, a não ser que você não queira, não, eu estou lá, entrei, fiz lá o equivalente ao 1º grau, 2º grau, não sei mais como se chama hoje, na minha época era ginásio científico e tal, eu fiz, mas eu não quero mais, vou sair, aí é rebelde, mas sai, aí não tem nada. Mas se você continuar, você vai ter a certeza de que você, no final do mês, você vai pagar suas contas e vai sobrar um troco. Você não vai ser rico. Mas você, se você conseguir chegar ao oficialato, você vai ter uma qualidade de vida muito boa e você vai ter a segurança, não só dessa qualidade de vida, como da qualidade do salário, que se não é maravilhoso, mas é bom, como você vai ter a qualidade da assistência médica. E cadê o cidadão do Pedro II? Isso para não dizer dos colégios municipais. Porque o Pedro II vai te dar uma bela carga de ensinamento. Mas e aí? Aí, você quando chega no final do curso, que você vai para o vestibular, ou que vai tentar, sei lá, o ERJ, que está do jeito que está, que a gente sabe que está, qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você vai ter uma carreira, que você amanhã vai poder casar e que você no final do mês você vai poder pagar as suas despesas? Qual é a garantia, mesmo se você se formar a duras penas com dificuldade, trancando matrícula muitas das vezes, porque o dinheiro não dá para pagar a mensalidade? Me deixa comovido. É uma vergonha. Aí depois de um ano trancado, de 2, 3 anos, você, a duras penas você se forma e descobre que não tem emprego. Aí vem o cara da direita radical e diz assim, não, mas o militar não tem inteligência, tem formação. Claro que tem. Quem é que não tem com todas essas garantias? Os juízes, que deveriam estar sempre julgando, pelo menos com um percentual altamente acertado, ganham 30 e tantos mil reais por mês e tem o salário, como é que chama? Ajuda moradia. E ameaçaram tirar a ajuda moradia, foi um banzé. Não, porque são 4.600, 4.800, sei lá, porque eu não vejo contra-cheque de juiz, mas foi isso que a imprensa anunciou. E esses 4.600, 4.800, na realidade, estão incluídos ao nosso salário, porque nós não temos aumento, quer dizer, que se dane a população. Imagina o cara que ganha salário mínimo, ou menos do que isso, vendo uma situação dessa. A Adriana Varela, eu estudo na UERJ, sei como é isso, Oscar Belo, incluindo o pessoal, Marcelo Gomes, auxílio moradia, isso mesmo. Gente, quem ganha 32 mil reais precisa de auxílio moradia? Para mim é um direito meu como cidadão, o mesmo direito que eu tenho de ir e vir, é o mesmo direito que eu tenho de falar. Para mim é imoral. Agora, se essas pessoas se juntassem, né, se essas pessoas fossem extremamente competentes,
Quero mandar um abraço para a Rose Andrade. Oi, Marcelo Gomes, abraço. A Rose Andrade é mamãe da Aline Raibold, que foi minha produtora há muitos anos atrás. Logo que saiu da faculdade, ela ficou 4 anos comigo, mas ainda hoje é uma jovem. Acho que a Aline não tem mais do que 30 anos. E, no entanto, a Aline começou a namorar um norueguês, acabou dando certo, namorou pela internet, ele veio para o Brasil, casou, levou ela para lá. E ela mora por lá há 8 anos. E ela, certa feita, quando visitou aqui o Rio de Janeiro, nós fomos até almoçar no Caçador, e ela estava comentando comigo que na Noruega, que se não é o país de maior qualidade de vida do mundo, é o segundo maior do mundo, o terceiro, na Noruega os desníveis salariais são muito menores. Então, por exemplo, em tese, né, se um juiz lá ganha 32 mil reais, o trabalhador mediano, ele ganha, digamos assim, 18, 19 mil, e o trabalhador mais inferior do ponto de vista intelectual e tal, ganha 10 mil. Então as coisas são mais encaixadas, por assim dizer. Aí alguém vai dizer assim, mas a Noruega é um país de pouco habitante, eu acho que dá 4 ou 5 milhões. É verdade, mas foi bem administrado. Foi bem administrado. Se você me disser por que São Paulo, que é uma locomotiva ainda hoje, carregando um monte de estados que estão crescendo, mas que ainda dependem fundamentalmente de São Paulo, por que São Paulo é ICM, né? Por que São Paulo pode cobrar 35%, ou IPI, sei lá, depois vocês me corrijam, estou falando de memória, sobre a gasolina, enquanto o Rio de Janeiro tem que cobrar muito mais? E cobra e não salda seus compromissos. E você vai reeleger esse povo? Então é aquela velha pergunta que a gente faz e que a gente não tem como, né? Eu queria mostrar para vocês, vamos chegar agora nesse momento, desculpa o desabafo que se estendeu um pouco mais além do devido, mas na verdade é assim que a gente tem que, na medida do possível, digamos assim, provar a nossa cidadania, né? A Cristina Moraes, é isso mesmo, Cristina? Não é Moraes não, é Moraes. Então um abraço para você. Se for Moraes, também outro abraço, tá bom? Nós vamos chegar aqui agora, eu vou até tirar isso daqui, vamos chegar agora à oração, né? Porque eu acho que o país está precisando muito de oração mesmo. Deixa eu ver se seria bom se o mouse funcionasse. Tem hora que é meio complicado o treco aqui. Não, já está funcionando. Nós vamos para a oração da prece de Cáritas. Vamos nós. Atenção. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né? Então tivemos aí esse momento, né? Eu queria lembrar a você dos nossos queridos amigos, né? Que estão aí sempre prestigiando a gente. Mas antes disso eu quero lembrar que você que está sintonizado conosco sabe da Shotokan, né? Espadas katana. Espadas katana são espadas autênticas, samurai, que você pode levar para casa como objeto de estima e de decoração, né? Isso sem falar que lá no Oriente dizem que uma espada, aí já é questão de crendice, mas dizem que uma espada traz, na verdade, mais sorte para as pessoas. O fato é que são obras de arte, verdadeiras obras de arte, que são forjadas sob o sol do Oriente. Na verdade são forjadas em Hong Kong, são importadas pela Shotokan e são distribuídas para todo o Brasil, Então, para você conhecer espadascatana.com.br, basta você digitar espadascatana.com.br, que é o site, ou então aqui no Face, você, após o programa, você vai lá em cima e bota Espadas Katana. Gessé Reis, um abraço. Eliane Santos, bom dia, ótimo programa, na escuta e compartilhando. Muito obrigado, Eliane, você tem sido uma divulgadora e tanto do nosso programa, eu quero realmente agradecer a você. E o Eduardo Nikima também está vendo a gente. Eu queria falar também da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros é uma garantia de que hoje na vida tudo a gente precisa, se possível, fazer seguro, né? Então, tanto o seguro de carro, quanto o seguro de casa, seguro de incêndio de prédios, Bradesco Seguros Online. E queria também mandar um grande abraço para o Alvinho. Antes eu quero falar o que o Oscar Belos falou. Precisamos de orações e milagres, só assim será possível serão possíveis as mudanças necessárias e, é claro, o nosso voto. Em outubro, pois, colocar em Deus a responsabilidade de mudar esse quadro é forte. É verdade, querido. Muito bem. Camélia Flores, do meu amigo Álvaro da Camélia, quero mandar um grande abraço para ele, para o Serginho, para o Alvinho, e também um abraço para o Robertinho, que nos atende sempre de forma muito gentil. Camélia Flores, se você é daqueles que gosta de dar flores para sua namorada, para o seu namorado, né, até, Rua do Rosário, 164, loja 1, ali no Mercado das Flores, onde fica a Camélia Flores. Olha, vale a pena, sabe, porque Camélia Flores é garantia de qualidade. Eu tenho o prazer e a honra de falar da Camélia Flores, do meu amigo Álvaro, né? Com o maior prazer. O Álvaro é um grande rubro-negro. Alô, Álvaro. Pois é. Agora, tá havendo alguma coisa estranha ali do lado. O que é isso? Tio, peraí, eu sei que você tá falando da Camélia Flores, mas eu quero te fazer uma pergunta capciosa, posso? Olha lá o que você vai perguntar. Tio, essa foto sua aí que tá aparecendo, você tinha 15 anos de idade, tio? Olha aqui, para de bagunçar. Que coisa. Não, pois é, porque tu tá muito novo nessa foto, tio. Já faz um tempinho, né?
Ah, pois é, foi quando você lançou o livro 50 anos de comunicação, é verdade? É verdade, Pato. Pois é, então você tava novinho. Posso beijar a tua foto? Pode, Pato, vai lá. Ah, titi, eu queria ser um mágico pra fazer catapum, catapum, plim, plim. Que negócio de catapum é esse? Ah, pra ver se você fica mais novinho. Tchau, bom dia pra todos, tchau, tchau. Esse é o Pato, meu Deus do céu, apareceu o Pato, justamente na hora que eu estava falando dos nossos queridos amigos, né? Hoje você tá diferente o programa, você sabe, né? Tá diferente, o nosso Chico Donga teve um imprevisto que ele teve que atender lá em Copacabana, não é que sempre participa aqui conosco, o Duda, o nosso querido Eduardo Leite lá da Drymark, que você conhece, o Duda está em São Paulo, um abraço pro Duda lá em São Paulo, semana que vem estará conosco. E o Reinaldo Veloso, com quem eu falei ontem à noite, Deus permita que só ele não tenha acordado, porque na verdade ele se comprometeu a vir, mas infelizmente por qualquer motivo não foi possível e a gente tem que entender. Eu espero que seja, digamos assim, algo que não seja nada sério, né? E daí eu me aproveitei um pouco para conversar um pouco mais com você, para estreitar um pouco essa nossa amizade. Eu queria recomendar o Caçador. O Caçador é o restaurante aqui da Tijuca mais bem aparelhado para receber você. Ele fica na Rua Pareto 42, os preços não são caros, Você tem vários pratos executivos e você pode participar. A Denise Guzmán está dando um bom dia com o Patinho, ele foi lá comer o milho dele. A Suzana Leal, sempre vendo a gente. Obrigado, Suzana, um beijo no teu coração, viu? E então o Caçador, se você estiver aqui pela Tijuca, é pertinho ali do metrô da Tijuca, ali na Praça Sans Penha, né? Você desce ali na Rua das Flores e segue no sentido Maracanã. E aí você vai andar o quê? Provavelmente uns 100 metros, se tanto, e na esquina da Rua Pareto 42, que fica atrás da UPA da Tijuca, é que fica o Caçador. E para você participar do nosso sorteio, a gente sorteia e comunica por telefone para o sorteado. São 3 almoços por semana, Esses almoços, você vai dar o seu nome e leva mais 2 convidados, não é? O almoço é por nossa conta, você só paga o refrigerante. Então, se você quiser participar, mande o seu e-mail para sorteiofs@gmail.com, sorteiofs@gmail.com, ok? Isto posto, isto colocado, faltou alguém? Não faltou mais ninguém. Faltou a Tânia Malheiros, que faz show hoje no Otto, ali da Rua Uruguai, se não me falha a memória, 380, uma coisa assim. É uma bela cantora, é uma amiga querida, jornalista e cantora e compositora. A maioria das músicas dela são músicas autorais e músicas autorais com muito talento. Como esse é um programa self-made man, como eu falo para você, ou então self-made program, self-made man, essa é nova, nem eu estou aguentando essa. Mas olha só, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu mudo esse negócio aqui, porque hoje o mouse desse você já aconteceu isso contigo? Às vezes acontece, né? Eu acho que ele não vai, mas não tem problema, vai no dedão mesmo, vai no pé de mouse. Eu vou trazer para você uma música para você ver a qualidade dessa moça, né? Que vai com certeza brilhar hoje lá no Otto da Tijuca, né? Então vamos nos posicionar mais uma vez, vamos mostrar o Fernando Sérgio novinho, segundo Pato, e a gente faz essa volta aqui, chega aqui a essa situação, né? E vamos mostrar esse trabalho muito bonito da nossa querida Tânia Malheiros, que vai fazer show hoje, logo mais às 20 horas, né? Melhor chegar às 19h30 no Otto da Rua Uruguai, na Tijuca. Vamos ouvir Afluente do Meu Ser. Espero que funcione, né? Vamos lá. Não disfarce seu olhar de
você, de ser feliz. Você é amor, paixão que incendeia, afluente do meu ser, meu bem querer é raio de luz, meu sonho clareia, é a paz que me seduz, pesada em mim, seu olhar sedutor e me aquece com seu calor. Você é amor, paixão que incendeia, afluente do meu ser, meu bem querer é raio de luz, meu sonho clareia, é a paz que me seduz. Não disfarce seu olhar, me diz. Tenho chance com você de ser feliz. Você é amor, paixão que incendeia, afluente do meu ser, meu bem querer é raio de luz, meu sonho clareia, é a paz que me seduz, pesada em mim, seu olhar sedutor que me aquece com o seu calor. Você é amor, paixão que incendeia, afluente do meu ser, meu bem querer é raio de luz, meu sonho clareia, é a paz que me seduz. Você é amor, paixão que incendeia, afluente do meu ser, meu bem. Aí os compositores Guilherme Nascimento e Roberto Serrão, desse sucesso da nossa querida amiga Tânia Malheiros, que vai brilhar no dia de hoje, com certeza, lá nos palcos do Otto, né? Alô, você! Então, logo mais na Rua Uruguai. Samira, bom dia! Bom dia, Fernando. Bom Olha dia o a todos. Todinho aí que o pessoal estava reclamando. Vê se você consegue mostrar o rostinho dele. Alô, Todinho! Oi, bom dia, bom dia. Olha só, bom dia para todos, não é isso? Bom dia para todos. Muito bem, então nós estamos chegando, já que tivemos um tempo extra, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje e eu tenho que contar um caos, né? O caos não deixa, esse não é bem um caos do rádio, mas é um caos familiar. O Oscar Bel, Fernando, a partir de agora o programa da emergência do Bom Sucesso não poderá acontecer mais, pois o orçamento só será liberado se estiverem planejados o pessoal, equipamentos e materiais necessários. Olha o funcionamento, que coisa, né? Verdade. Obrigado, Oscar. Oscar é um belíssimo colaborador do nosso programa, um amigo querido. Muito bem, então a história do caos do rádio remonta a muitos e muitos anos atrás, quando o Fernandinho era jovem, né? Bem jovenzinho mesmo. Eu morava com meus pais, era solteiro, e papai era um comerciante em Juiz de Fora, e papai veio aqui para o Rio de Janeiro. Naquela época era difícil comprar carro, e comprou um carro tipo rabo de peixe, uma coisa assim, meio para a época. Não era tão rabo de peixe não, porque, sabe, parece aqueles Rolls Royce. Se você botar na internet Armstrong Sidley, você vai ver que carro que é. Era aquele carro parecendo da rainha da Inglaterra, uma coisa assim, e levou para Juiz de Fora, e o carro era automático, e saiu comigo. Logo que chegou, ele foi com meu irmão comprar o carro, voltou e tal, e no outro domingo falou: vou sair, vou te mostrar o carro e tal, e nós saímos juntos, eu e o papai, e fomos rodando lá pelo bairro de Bom Pastor, em Juiz de Fora, que é um bairro chique da cidade. E quando chegou ali pertinho do Clube Bom Pastor, o papai falou: olha, pega aí no volante. Eu falei: não, pera aí. Não, pega, já te mostrei como é que é e tal. Eu nunca havia dirigido um carro na minha vida. Então o que aconteceu, né? Eu peguei o carro, né? Naturalmente fui com o motorista,
e botei na primeira e soltei digamos assim, a embreagem. Não tinha embreagem, eu não me lembro bem, mas soltei a marcha, por assim dizer. E aquilo tinha não sei quantos cavalos de força, aquele carro, e aquilo, de repente, deu um pulo para cima, porque eu não tinha experiência, e eu vi que tinha uma rua, eu virei para a esquerda. Quando eu virei para a esquerda, o carro ia bater numa senhora que estava numa árvore, uma senhora que fez assim, quando ela fez isso, eu virei para a direita e no muro do Bom Pastor. Gente, o carro era tão forte que o muro, ao invés de cair para cá, caiu para lá, né? E aí papai saiu, né? Não, olha o que você fez, leva a mão, não, senhor Antônio, o senhor está lá no céu, mas a culpa não foi minha, né? Eu não daria um carro na mão de um garoto de 16 anos. Meu pai era um homem fantástico, que eu amo até hoje, mas aconteceu. E onde é que se viu? Faça alguma coisa, falou comigo, olha o muro, olha o prejuízo, vai buscar sua mãe. Aí eu fui, só que eu fui buscar minha mãe no Morro da Glória, em Juiz de Fora. Quem conhece, Morro da Glória é um bairro de classe média, não tão chique quanto o Bom Pastor, onde fica a Igreja da Glória, e é uma distância considerável, ou seja, talvez uns 2 ou 3 quilômetros mais ou menos. Eu fui, no horário que era, não me lembro se peguei táxi ou não, peguei para vir. Mamãe e a minha cunhada Vera Leonel, que provavelmente até deve estar me assistindo. E quando nós chegamos no carro, o papai estava tão preocupado se tinha havido algum dano no carro, o papai pegou e entrou debaixo do carro, só ficou as perninhas para fora. E a mamãe, quando viu aquilo, falou, meu Deus do céu, o que houve com meu marido? Perdi o meu marido. E não tinha perdido nada, né? Poderia ter sido uma tragédia, mas graças a Deus não foi. Esse é o caos do dia de hoje, muito obrigado, fiquem com Deus. Tereza Cristina Guimarães Frias, um abraço. O Oscar Berro comentando, incrível, hoje no Brasil existem quase 4.000 obras em situação iguais ao do Hospital de Bom Sucesso. Que absurdo, né? Como se joga dinheiro fora, né? Como tem irresponsável, né? Abraço, Oscar, um dia feliz para você. Olha, gente, grande abraço, fiquem com Deus. Namastê.